Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de aprendizado, a mais uma noite de conexão. Gosto sempre de usar essa palavra, porque talvez o objetivo maior de nós estarmos aqui encarnados seja nós entendermos a necessidade de nos conectarmos uns aos outros. Por mais que o nosso egoísmo e o nosso orgulho, duas más tendências que nós carregamos e ainda vamos carregar por muito tempo, nos forcem a acreditar que nós somos independentes, que a gente consegue fazer tudo sozinho. A cada dia, a cada dificuldade, a cada lição, a gente vai percebendo que não é assim, que nós precisamos uns dos outros, precisamos nos apoiar, precisamos nos motivar, precisamos ser o elemento que extrai do próximo o melhor que ele tem para oferecer, né? Então é muito importante que a gente se conecte. E a casa, com a presença da espiritualidade, com a base na codificação espírita, nos oferece os elementos para que a gente possa despertar isso uns nos outros, né? Então vamos aproveitar. Antes da gente começar a tarefa da noite, né? Nós sempre temos alguns recados. Antes, eu gostaria de agradecer a todos que contribuíram no último sábado, na nossa participação na festa junina do Colégio Atlântico, agradecendo já aqui de público ao colégio também, que abre as suas portas, confia no nosso trabalho, né? Nós estivemos lá com as nossas barracas de comes e bebes, e foi um sucesso, graças a Deus, né? E esse sucesso só aconteceu pela união, né? A união dos voluntários, a união das pessoas que doaram o seu tempo, doaram a sua força de trabalho, doaram o seu amor, porque eu acredito que o alimento fica tão gostoso, é tão elogiado porque tem amor ali dentro, né? A sua alegria, nossas barracas estavam assim, nota 1000 em animação, né, Juca? Então, assim, a gente só tem a agradecer aqueles que também foram até lá para prestigiar o nosso trabalho, para comer um pastel, para saborear um cuscuz, né? Então, gratidão, assim, a todos. A gente não cita nomes porque a gente seria injusto. E, de antemão, já convocamos novamente o pessoal para a festa no dia 24 de junho no Colégio Elite, das 9 às 18 horas. Estaremos lá também fazendo o mesmo trabalho. Contamos com os voluntários e contamos também, como eu já falei aqui em algumas semanas, com a doação de doces das nossas quituteiras, né? Porque lá no Elite nós temos a barraca de doce e a nossa barraca ela é formada por doces doados, porque a gente não consegue, né, elaborar, né, todos os doces. Então eu vou deixar ali no balcão o meu telefone para aqueles que desejarem doar alguma coisa, mandar um WhatsApp ou me ligar para falar o que pode doar, né? E já avisando também que esse doce precisará ser entregue lá na festa, tá? A gente não tem condições de retirar. Então teria que ser levado lá no colégio por volta das 8, 8h30 para a gente colocar na barraca. Tá bom? Então contamos aí com a colaboração de vocês. Dito isso, a gente sempre divulga esse livro, né, Os Fundamentos da Doutrina Espírita, que é um livro de distribuição gratuita, um oferecimento da USE Piracicaba, que traz, né, um resumo da doutrina espírita para aqueles que querem iniciar, né, para aqueles que querem conhecer, para aqueles que têm curiosidade a respeito daquilo que nós estudamos, daquilo que os espíritos nos transmitiram através da codificação de Allan Kardec, de uma forma bem fácil de entender, né? Então esse livro, embora ele seja pequeno assim no seu tamanho, ele tem um conteúdo bastante interessante para começar. Nós temos ali também a distribuição gratuita do Jornal Arauto, que é uma publicação também da USE, que traz alguns artigos espíritas também bem interessantes e também podem retirar, se desejarem. Hoje nós estamos recebendo a Carol Riso, né, com o tema Os Objetivos da Reencarnação. Então, assim, super interessante, né? Quem nunca se questionou por que a gente tem que nascer e renascer, e renascer, e renascer, e renascer, e renascer, e renascer, né? Então, são temas muito coerentes da gente abordar, né? A gente às vezes fica presos em outras temáticas que também são importantes e nos esquecemos das bases da doutrina, né? A reencarnação é uma delas. Então hoje a gente vai refletir com a Carol a respeito disso. Para que a gente comece da melhor maneira, vamos então cerrar os nossos olhos por um momento
elevar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga aqui presente, que se deslocou até aqui com todo o amor, com toda a boa vontade, para nos assistir, para nos amparar, para nos dar o suporte necessário para que tudo que foi planejado possa ser realizado aqui no plano material e no plano espiritual, que nós possamos contribuir com as nossas energias, com as nossas boas vibrações, que estejamos receptivos às palavras da nossa querida companheira Carol, que preparou com muito amor a reflexão da noite, que sejamos igualmente receptivos às energias que estão sendo transmitidas pelos benfeitores espirituais, para que ao deixarmos esta casa e retornarmos aos nossos lares, possamos levar conosco as palavras para nos servirem de orientação no nosso dia a dia e as energias para nos servirem de ponto de equilíbrio também. Que assim seja. Carol? Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E cada vez que alguém me chama para fazer uma palestra, eu fico pensando muito em que eu vou falar, qual que é o tema, porque eu acho que a gente tem que sempre buscar aqueles assuntos que nos geram mais dúvidas, aquilo que faz com que a gente melhore o nosso senso crítico e questione mais, porque eu acho que é uma das formas principais que a gente tem de conseguir aprender, de desenvolver aquilo que a gente veio buscar, né? E como a Lu falou no começo, a reencarnação, ela é um dos pontos básicos, um dos fundamentos básicos da doutrina espírita. Mas por que a gente reencarna tanto? E assim, gente, só fazendo um paralelo, né? Quando eu comecei a montar essa palestra, aliás, quando eu comecei a pensar no que eu ia trazer para vocês, eu estava conversando com uma das... Eu chamo ela de minha mentora, embora ela esteja encarnada, que é a Gela do Grupo Esperança, eu acho que bastante gente aqui conhece. E eu comecei a trocar uma ideia com ela sobre o que falar. Qual poderia ser esse tema que realmente aguçasse a nossa curiosidade, nos instigasse a pesquisar, né? E aí a gente começou a falar a respeito de criações mentais, da força do pensamento, da influência que o nosso pensamento gera. E calma que eu já vou chegar lá, o que isso tem a ver com a ressurreição. E aí a gente falou sobre assuntos pendentes que a gente deixa no decorrer da nossa vida. E eu me lembrei que quando eu tinha, sei lá, acho que uns 14, 15 anos, quem é mais ou menos, acho que da minha idade vai se lembrar, foi lançado no cinema o filme O Gasparzinho. E foi uma das animações assim com um pouco mais de tecnologia que tinha sido criada até então, depois do desenho em si, né? E teve uma frase, embora na época eu não conhecesse absolutamente nada de espiritismo, a gente não frequentava, não tinha esse conhecimento ainda, uma frase que me chamou muito a atenção foi no momento que o pai da menina lá, que é uma das personagens principais, ele é uma pessoa que ele vai nas casas para espantar os fantasmas. E aí ela tinha medo, e eles se mudaram para uma casa que era uma mansão, e ela encontra com um fantasma, que era o Gasparzinho. E ela começa a ficar desesperada, e ela descobre naquele momento que o pai dela também tinha medo, porque ela chama ele e fala: pai, tem um fantasma aqui, o que nós vamos fazer, né? E ele fala: olha, eu já falei para você, a gente não precisa ter medo dos fantasmas. Os fantasmas são os espíritos daqueles que se foram e que deixaram assuntos pendentes. E eu achei fantástico, e aquilo ficou na minha cabeça por muito tempo. E ontem, preparando a palestra, foi o primeiro estalo que veio na minha cabeça. Assuntos pendentes. Por que a gente deixa tanto assunto pendente? E é um dos motivos pelos quais a gente reencarna. Se a gente não deixasse assunto pendente nenhum, obviamente a gente não precisaria voltar aqui, né? A gente já teria uma passagem direta. Mas aí, quando a gente se pergunta de imediato para que reencarnar, lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, é explicado que para a gente chegar um dia à perfeição, um dos pré-requisitos é reencarnar. É o nosso destino chegar à perfeição. A gente tem a eternidade para isso, literalmente. Se a gente tomar por base que a gente é eterno e que a evolução é constante, a gente tem uma longa caminhada pela frente, né? E aí tem alguns pontos que nos levam a pensar a respeito da reencarnação.
Então, o primeiro ponto é para a nossa evolução. A gente reencarna para isso, para evoluir. Como que a gente evolui? Aprendendo, se melhorando, não tem outra saída. Ela também é importante para o progresso dos povos. Quando a gente fala da lei do progresso também lá no Livro dos Espíritos, a gente começa a ver que não tem como uma civilização, um povo evoluir e se melhorar se não for através da reencarnação. Cada vez que um povo, com o passar do tempo, né? As pessoas vão desencarnando, outras vão reencarnando, e essas que reencarnam, elas vêm cada vez mais com conhecimento diferente. A gente comenta muito isso, né? Que as crianças de hoje em dia, elas vêm extremamente rápidas, elas são muito mais ligeiras do que a minha geração, como era mais ligeira do que a geração dos meus pais, dos avós e assim por diante. E também a gente vem para provas e expiações, afinal de contas, nós estamos num planeta de provas e expiações. E no decorrer dessas encarnações que a gente passa aqui, a gente acaba criando situações que muitas vezes a gente não consegue lidar. Por quê? Porque a gente é levado pelo ego, a gente é levado pelo orgulho. Todo mundo tem isso, então isso está dentro da gente e a gente se deixa levar muitas vezes de forma inconsciente, porque é instintivo nosso agir dessa forma. Outras tantas vezes, por falta de conhecimento, às vezes a gente toma uma atitude com base no conhecimento e na experiência que a gente tinha naquele momento. Quando o tempo passa e você olha para trás, você fala, poxa, eu poderia ter feito diferente. E muitas vezes a gente sofre com isso, né? Mas será que poderia ter feito diferente? Provavelmente não. Porque a gente não tinha o conhecimento que tem no presente e agora para ter naquela época uma situação diferente. Lá no Livro dos Espíritos também tem uma questão, a 984, que ele pergunta, as vicissitudes que a gente enfrenta aqui no plano terreno, elas são sempre punitivas? É sempre uma punição para a gente passar por tudo que a gente passa aqui? E ele explica que não, que isso é o que vem a partir da lei de justiça, também está lá na parte das leis morais do Livro dos Espíritos. Então a lei de justiça, ela faz com que a gente volte tantas vezes sejam necessárias para a gente se melhorar, para a gente resgatar algum débito que tenha havido, as pendências que a gente deixou e se melhorar. Muitas vezes... E normalmente quando a gente entra em algum nível de desequilíbrio psicoemocional, a gente acaba se atentando mais para isso, né? Às vezes pode ter tido um acontecimento na vida da gente, que a gente olha e fala, não, eu estou triste, eu estou ansioso, eu estou depressivo por causa de tal fato. Ok, então a gente já tem um ponto de partida para estudar, para se melhorar, muitas vezes com ajuda psicológica e tudo mais, mas a gente sabe o porquê. E quando a gente não sabe, da onde veio isso? A gente traz isso na nossa bagagem, no nosso corpo áurico, como se fosse a caixa preta de um avião. Todas as experiências que a gente passa, todas as vivências, todas aquelas situações que a gente enfrentou, as emoções que a gente sentiu, elas vêm gravadas no nosso perispírito e elas ficam ali. E como a nossa mente, o nosso inconsciente guarda tudo isso, e obviamente, graças a Deus, a gente não lembra do que a gente fez em vidas passadas, porque eu acho que seria bem terrível se a gente lembrasse. Hoje a gente acha que a gente é bom e a gente ainda passa aperto, você imagina nas anteriores como é que era, né? Então é melhor a gente nem ficar sabendo o que a gente fez. Mas a gente relembra aquelas emoções. E aí, através do véu do esquecimento, a gente não se lembra do que aconteceu no passado, mas a gente tem situações hoje que nos colocam a enfrentar isso, a resgatar esses débitos, ou ainda a provar para nós mesmos e para o nosso pai que realmente a gente aprendeu com aquilo, que a gente já se melhorou, né? Então, se a gente for falar assim de imediato dos fundamentos, do porquê das reencarnações, a gente tem 3 pontos. O aprendizado, que é a nossa evolução, né? E não tem como a gente evoluir se não for pelo trabalho, mas que tipo de trabalho? Todos eles. Quando a gente tem a frase lá, o trabalho dignifica o homem, eu acho que é fantástico, porque realmente a gente tem o nosso trabalho intelectual, o trabalho que é aquilo que faz com que a gente ganhe o pão de cada dia. A gente também tem o trabalho na nossa reforma íntima, da gente se melhorar. A gente tem o trabalho para levar o bem ao próximo também. E eu acho que a doutrina espírita coloca a gente muito à frente disso a todo instante, né?
Então esse aprendizado é um dos motivos pelos quais a gente tem que estar aqui, porque a gente tem que reencarnar. A gente tem também a reparação, que aí a gente pode até falar um pouquinho, que ela tem a ver com a lei de causa e efeito. Então o que significa isso? É aquilo que eu fiz, de repente numa outra vida, que eu não tenho nem ideia do que é, mas mesmo sem saber, aqui eu sei que é algo errado hoje, eu vou ter que passar pela mesma coisa? Então, assim, aquele que, sei lá, matou alguém em outra encarnação, vai ter que chegar aqui e morrer da mesma forma? Não necessariamente. A gente não vai pagar na mesma moeda nada do que a gente fez, mas a gente vai ter situações que a gente vai tentar entender aquela situação, muitas vezes, e eu acho que uma das melhores formas, né, aprendendo com o erro dos outros, enxergando que a gente não vai ter tempo para cometer todos, né, gente? Então é melhor a gente aprender com o dos outros também. E aí a gente consegue enxergar esse erro, resgatar muitas vezes, e esses sofrimentos que a gente tem muitas vezes vêm disso, mesmo que inconsciente, e a gente tem a oportunidade de fazer o bem. Então mostrar que não somente eu paguei por aquela coisa errada que eu fiz em outra vida, aquela atitude errada, mas também eu vim aqui e eu consegui fazer o bem. Que não adianta nada a gente aprender, não fazer o mal e também não fazer o bem, não é? Quando a gente aprende lá também no Livro dos Espíritos, a escala dos espíritos, tem aquele grau de espíritos que eles não fazem mal para ninguém, mas também não fazem bem nenhum. Então qual vantagem a gente tem nisso? A gente não está aqui para crescer? Para evoluir? Então a gente tem que buscar realmente fazer o bem, né? E através das provas, a gente trabalha a nossa elevação, a nossa superação. Fazendo um paralelo, a gente tem então assim, o aprendizado, que é educando os nossos sentimentos. A elevação é saber qual é a sabedoria vem com a educação dos sentimentos. E a reparação, quando a gente arca com as consequências, né, da falha que a gente teve numa outra situação, e a gente consegue se desenvolver, se moldar, fazendo o bem, né? Quando a gente fala ainda aqui, mas como que eu vou educar os sentimentos? O que a gente quer dizer com isso, né? Eu comecei lá a palestra falando sobre criação mental e tudo mais. Por que a gente sofre? Se a gente for falar que a gente realmente é repleto de sentimentos que não são saudáveis, e a gente sabe que não são saudáveis, às vezes a gente tem necessidade de controlar as situações, de controlar a atitude do outro, de controlar o outro. A gente tem necessidade de aparência, muitas vezes isso é exagerado, não só a minha imagem física, mas de repente aquela impressão que a gente quer passar para as pessoas, aquela preocupação exacerbada com o que os outros pensam a nosso respeito e tudo mais, são coisas que qualquer vírgula diferente que saia daquilo que a gente entende como correto vai desequilibrar a gente emocionalmente. Então a gente tem tudo isso, todos nós temos, gente, ninguém aqui é bonzinho, caso contrário a gente não estaria aqui, né? E a gente carrega tudo isso. Mas e aí, como é que eu lido com isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é orar e vigiar, é realmente vigiar os nossos pensamentos, quais situações eu estou vivenciando, quais emoções eu estou sentindo naquele momento, qual sentimento que isso está gerando em mim, e ficar atento, porque muitas vezes esses sentimentos vêm e a gente não sabe de onde eles vêm realmente. Sabe quando você para e fala, mas espera aí, aconteceu algo para eu estar sentindo isso? Não aconteceu. Então, será que isso de repente é algo que estava lá na nossa caixa preta e por alguma coisa, por algum pensamento que passou, por algo que a gente viu, ou até por algum irmão desencarnado que está próximo ali, a gente se vinculou, a gente se conectou, como a Luciana disse. E aí, será que a gente consegue trocar o canal e mudar isso? Quando a gente fala de criação mental, e eu acho que nada acontece por acaso, né? Como eu falei para vocês, ontem de manhã eu comecei a escrever sobre o que eu ia trazer para vocês, e à noite eu assisti a palestra falando justamente sobre as criações mentais, né? E aí eles explicam como que funciona todo o nosso campo áurico. Então nós temos várias camadas. Aqui a gente só enxerga o físico e depois a gente tem outras e outras, e elas se expandem de acordo com a nossa evolução, de acordo com o nosso desenvolvimento moral, com o nosso conhecimento. E tudo fica ali impregnado.
E tudo aquilo que a gente sente, efetivamente a gente imprime em tudo ao nosso redor, sejam pessoas, sejam objetos. Por isso que muitas vezes, até o exemplo de ontem isso, né? Tem no livro lá nos Domínios da Mediunidade que eles citam o caso dos objetos que ficam impregnados com a energia daqueles que foram os seus possuidores enquanto encarnados. E as pessoas mais sensíveis, elas podem muitas vezes, por mais que não identifiquem uma situação específica, mas elas conseguem olhar o objeto e de repente perceber se aquilo passa uma emoção boa ou não. E eles citam a história do espelho. Eu não sei se alguém aqui já leu esse livro, você conhece, se dá uma brechinha para eu falar um pouquinho a respeito. A história que eles colocam é que o André Luiz, ele estava junto com uma equipe de pesquisa, conhecendo como é que funcionava, né, a questão aqui na Terra, conhecendo a parte energética dos objetos e tudo mais. E ele, eu não vou tentar lembrar o nome dos três, mas é o André Luiz e Hilário, eu acho que é o Auros, eu acho que é esse o nome dele. E eles vão até um museu. E no museu só tem coisa extremamente antiga e coisas que tiveram um valor sentimental, vamos dizer assim, muito grande para as pessoas que foram proprietárias daquilo. E aí tinha um espelho que tinha uma moldura muito bonita, que datava de 1750 mais ou menos, e que aquilo foi um presente. Era uma família de franceses que veio para o Brasil na época da Revolução Francesa, se exilou aqui, e o rapaz, o filho dessa família, se apaixonou por uma moça, já desde criança, e eles cresceram, e conforme eles ficaram jovens, eles começaram a namorar, não sei se era esse o termo da época, mas eles ficaram juntos e se comprometeram, ficaram de se casar e tudo mais. Porém a família do rapaz, quando terminou a Revolução, decidiu voltar para a França. E ele deu esse espelho de presente para a moça como promessa de que ele voltaria para se casar com ela. Só que chegou na França, era uma outra França, até porque ele era mais velho e a Revolução já tinha acabado, era um outro momento histórico ali que estava acontecendo, e ele se encantou pelas coisas materiais do país e também por outras mulheres que estavam ali. E ele nunca mais voltou. E a moça que ficou aqui, ela depositou naquele espelho todo o sentimento que ela tinha, inclusive toda a tristeza que ela sentiu pelo fato dele nunca ter voltado. Até que ela desencarnou, só que ela nunca abandonou o espelho. E isso já tinha se passado, 300 anos, e ela continuava ali, perto do espelho. Ela não conseguiu se desligar. Então, até aquele objeto, ele estava totalmente imantado por absolutamente toda aquela carga energética que ela tinha trazido. Até um momento que, assim, a gente sabe também, pelo tudo que a gente estuda, que ninguém estaciona na evolução, a gente não para. Quer dizer, você até pode parar, você não volta para trás. Mas você vai parar e, pelo amor ou pela dor, você vai ser forçado a seguir em frente. Então, em algum momento, não sei se isso já aconteceu, né, gente? Essa história não teve esse final, mas a gente não sabe se ela está lá ainda ou não. Mas, de alguma forma, eles vão ter que arcar, eles vão ter que enfrentar as consequências disso. Em algum outro momento, eles vão ter que reencarnar de outra forma, nem sempre como namorados, apaixonados e tudo mais, mas a espiritualidade consegue ver qual é a melhor forma ali de vincular as pessoas para que esse resgate aconteça, para que o perdão aconteça. E na verdade eu acho que a evolução, e assim, opinião minha por tudo que eu já li, já estudei, não tem outra forma dessa evolução acontecer que não seja pelo perdão. Se a gente for falar de tudo que acontece com a gente no nosso dia a dia, quantas pessoas às vezes nos magoam, às vezes a gente sente uma raiva absurda por determinado acontecimento, a gente culpa pessoas por coisas que aconteceram e nem sempre a gente consegue sentar e esclarecer as situações. E aí eu falo assim, gente, não é tretar com ninguém, não é discutir com ninguém, é realmente sentar feito gente grande e falar, olha, isso aqui não foi legal, isso aqui eu não gostei. E aí o que acontece? A gente deixa os assuntos pendentes quando a gente parte. E aí a gente vai levar tudo isso. Quando a gente desencarna, a gente leva tudo que a gente estava sentindo aqui. É somente o corpo físico que fica. Então, muitas vezes vocês já devem ter escutado isso. Por que as pessoas, os suicidas, quando eles se veem do lado de lá, eles ficam inconformados de ver que toda dor continua, todo sentimento continua.
Poxa, mas eu tô morto, por que eu continuo sentindo isso? Porque não tá morto, a gente leva todo o aprendizado que a gente teve, emocional, intelectual e tudo mais, isso fica com a gente não muda nada quando a gente desencarna. E aí, como é que vai ficar? Se a gente sabe que a gente leva tudo isso, por que não aproveitar enquanto a gente está aqui para realmente correr atrás de resolver as pendências que a gente tem para resolver? Por mais que muitas vezes isso não é possível, nem todas as pendências que a gente deixa a gente consegue resolver de imediato. Mas a questão é, perdoar o outro é o peso que sai de cima da gente, não sai de cima do outro. Então, quando a gente consegue entender e ver que a pessoa, de repente, ela não tinha para entregar para a gente aquilo que a gente esperava, por mais que ela tivesse prometido e tudo mais, porque aquilo não estava dentro dela, não era do entendimento, do conhecimento dela, a gente consegue perdoar, a gente consegue enxergar e falar, bom, ele fez o que ele podia fazer naquele momento. Agora, se a gente acha que a gente tem um pouquinho, às vezes, a mais entendimento do que as pessoas que nos agridem, eu acho que cabe a nós. Acredito também que, como estudantes da doutrina espírita, a gente tem aí uma carga até um pouco mais pesada nesse sentido, né? Porque a gente estuda tanto sobre o perdão, a gente fala tanto do perdão, da evolução e tudo mais, então acho que a gente tem que ser sempre o primeiro a praticar. E é complicado. Então, assim, obviamente, a gente não vai sair dessa encarnação sem ter deixado nenhum assunto pendente, infelizmente. Caso contrário, a gente nem voltaria aqui mais, né? E a gente tem tudo isso. Então, assim, um dos pontos da reencarnação, e acredito sinceramente que seja o principal, é a gente evoluir. E para isso, a gente tem que se educar, seja intelectualmente, moralmente, educar os sentimentos. Até o livro que eu estava pesquisando, vou tentar lembrar o nome também, gente, porque eu não anotei aqui. Não lembro nem o nome do autor para falar para vocês, mas depois eu mando até uma foto, se vocês quiserem. Ele fala que quando a gente fala sobre educar os sentimentos, é justamente a gente aprender a amar. E o que é aprender a amar? Não é o amor banal que a gente enxerga hoje em dia. Eu amo, mas aí virou a esquina, a pessoa já, sei lá, fez qualquer coisa de diferente que a gente não concorda, a gente já não ama mais. É realmente o amor incondicional. E eu acho que o mais próximo que existe hoje em dia, e ainda com exceções, né, gente, seria o amor de mãe e filho, de pai e filho. Embora eu não tenha filhos, eu acho que ninguém nunca me amou mais na vida do que meu pai com a minha mãe. Tenho plena certeza, porque todos os outros amores são condicionados. Eu te amo desde que você me retribua de tal forma. Eu te amo desde que você haja de tal maneira. E a gente é assim com todos os nossos relacionamentos. A gente não conseguiu chegar nesse nível. Só Jesus chegou nisso até hoje. A gente está longe ainda disso. Mas a cada dia a gente tem a oportunidade de praticar, de treinar um pouquinho como é que é amar o próximo, né? Tentar praticar o perdão daqueles que agem de forma diferente, que a gente acha que nos agride e tudo mais, né? E aí quando a gente fala ainda sobre como é que a gente ameniza isso, né? Como é que a gente pratica? Por que a gente não consegue resolver essas pendências, gente? O que a gente deixa de pendências? Se a gente parar para pensar todos os dias nas nossas atitudes, será que não teve nada que de repente você fala, nossa, eu poderia ter agido diferente, será que não dá para eu chegar lá e pedir desculpa? E aí que vem a nosso exercício, né, de melhoria, inclusive. Ok, eu vou pedir desculpa, mas eu vou deixar de fazer, ou de repente eu vou agir no instinto e vou fazer de novo, vou repetir o mesmo erro. Por que as coisas se repetem na nossa vida? A gente fala muito isso, né? Tem coisas que são cíclicas. Todas as vezes acontece da mesma forma. Poxa, por que isso está acontecendo de novo na minha vida? Será que não teve alguma coisa que realmente você ainda não aprendeu referente a essa história? E é por isso que a gente reencarna. Também é um ciclo, não deixa de ser. Então a gente vem aqui, muitas vezes passar por provas. E essas provas, elas podem ser físicas, elas podem ser emocionais. Depende aí do que cada um veio fazer aqui, né? Na verdade, o que a gente sabe é que a gente traça um plano encarnatório antes de vir, e quando chega aqui, a gente não faz muita coisa, não. A gente cumpre com, sei lá, acho que quando muito uns 10% daquilo que a gente tinha planejado, né? Porque a gente se deixa levar pela matéria. A matéria é apaixonante, a gente quer conhecer tudo, a gente quer ter acesso a tudo. E sinceramente, gente, eu falo assim,
Não acho errado, a gente está no mundo material, a gente precisa da matéria para tudo na nossa vida, a gente precisa comer, a gente precisa se vestir, a gente precisa se deslocar de um local para outro e a gente tem que correr atrás disso realmente. O que a gente não pode é deixar que a matéria seja dona da gente. E querendo ou não, a gente vive num mundo extremamente materialista, onde isso é levado muito em consideração, né? Então, ok, a gente precisa da matéria. E essa matéria, ela faz com que a gente se apaixone. Ela realmente nos ilude. Ela coloca muita coisa perto da gente que a gente quer desfrutar, a gente quer saber como é que é. Mas a gente tem que ter moderação, a gente tem que ter limite das coisas, tem que ter o bom senso de saber até que ponto algo nos faz bem ou não. E justamente verificando os nossos sentimentos. Quantas vezes a gente passa por algum tipo de situação, a gente toma uma atitude ou a gente faz alguma coisa que a gente fala, nossa, será que eu deveria ter feito isso? Será que não era melhor se eu tivesse agido de outra forma e tal? E muitas vezes a nossa intuição até tá lá, batendo na porta, tentando mostrar, mas a coisa é tão louca, a gente fica tão vidrado naquilo que a gente não consegue se desvencilhar e seguir. E a gente perde a oportunidade de novo, né? Então, quando a gente fala de reencarnação, eu acho que é muito importante a gente ter essa noção de que existem pontos, existem porquês da gente estar aqui e que cabe única e exclusivamente a nós, a nossa própria evolução, o nosso próprio aprendizado, a nossa superação. Cada vez que a gente repete uma história, né, como no ciclo, e a gente fala, nossa, agi diferente, é tão gostoso e é uma prova de que a gente superou aquele desafio. Quando eu fazia o curso básico, ainda faz alguns anos já, eu achei muito engraçado uma moça que falou assim, olha, eu acho que eu já melhorei. Eu xingava todo mundo que me fechava no trânsito. Eu andava até com o vidro fechado porque eu não dava conta de tomar uma fechada e não xingar, não buzinar. Agora eu até dou passagem. Então assim, que bacana. É uma coisa pequena se a gente for ver, mas é uma evolução. E para quem está naquilo, lidando com a raiva daquele momento, né, com o orgulho daquele momento, poxa, é um avanço. Que a pior coisa que a gente... As piores coisas que a gente tem, os nossos piores efeitos, e só a gente sabe, e nem todo mundo sabe, porque praticar o autoconhecimento também não é tão simples assim, são os mais difíceis da gente lidar. E a gente sabe que a gente tem um monte, mas se a gente conseguir melhorar um pouquinho um só, já é um avanço bastante grande, né? Minha colinha até tá pequena, gente, porque vinha tanta coisa na minha cabeça que eu não dei conta nem de escrever tudo. Quando a gente reencarna, a gente vem para cá com responsabilidades que estão relacionadas a cada uma dessas finalidades da reencarnação em si. E elas são únicas, elas estão lá no nosso plano encarnatório, né? Então, às vezes a gente vem para cá já com um período pré-estabelecido, com situações pré-determinadas, com encontros que devem acontecer, e a gente sabe que por mais que a gente tenha o livre-arbítrio, a espiritualidade sempre pode dar um jeitinho ali de nos ajudar a realmente experienciar aquilo que a gente precisa. E se a gente não souber lidar com os nossos sentimentos, se a gente não souber sair da superfície que a gente vive hoje em dia, e eu acho que cada vez mais a gente está sendo levado para a superfície, né? A gente não vai conseguir evoluir, não vai conseguir sair daquele patamar da onde a gente veio. Então a gente tem que lidar com isso. E quando eu falo de viver na superfície, a gente percebe isso em qualquer tipo de relacionamento hoje em dia. E nem estou falando relacionamento homem e mulher, gente, mas assim, com pais e filhos, entre colegas, entre grupos e tudo mais. Se a pessoa... Eu vou dar um exemplo porque assim, como eu trabalho com gente, eu vejo isso muito. Tá tudo bem? Tem gente que fica assustado quando você fala isso, porque ele tá percebendo que o está tudo bem não tá perguntando se ele tá bem fisicamente, mas eu acho que conforme a gente vai tendo empatia pelas pessoas, isso fica muito nítido. A gente tá perguntando pra pessoa, mas você tá bem mesmo? Tá alguma coisa acontecendo? Você tá precisando de ajuda? E muitas pessoas se espantam. Eu acho que antigamente era até menos isso, porque eu vejo assim, de lembrança que eu tenho, de dentro da minha família, das pessoas terem um pouco mais desse contato, e isso foi se perdendo, conforme foi passando as gerações, a gente percebeu que isso foi ficando mais distante, e é muito comum hoje, a gente pergunta, a pessoa
olha meio estranho, mas do que ela está falando? O que será que ela quer saber? Ah, não, tá bem, tá tudo certo, beleza. A pessoa assiste uma aula de alguma coisa que provoque, que seja mais provocativa. E aí, o que você achou daquela aula? Ah, legal, a pessoa fala bem, né? Mas peraí, eu não estou perguntando se a pessoa fala bem, eu quero saber o que você aproveitou daquilo. Então, o quanto que a gente analisa. De repente a gente estuda, pode ser um curso numa faculdade, a leitura de um livro, uma palestra, muitas vezes um filme que tenha uma abordagem legal, que tenha um enredo legal, mas a gente não para pensar em nada. É como novela, sabe? Que você não precisa pensar, a coisa vai jogando na cabeça da gente, assim. E tanta coisa que vem com conteúdo e a gente não consegue aproveitar, e a gente perde realmente a oportunidade de avaliar o que aquilo está me fazendo bem. Que aquilo está sendo bom, o que eu posso tirar de proveito disso, onde que eu posso usar isso no meu dia a dia. Do mesmo jeito que eu comentei do filme do Gasparzinho, que aquilo martelou na minha cabeça na época, né? Pessoas com assuntos pendentes, mas caramba, como assim assuntos pendentes? O que será que ele quer dizer com isso? E assim, eu acho que lá dentro de mim, de alguma forma, eu acho que eu já sabia que a gente não simplesmente morria e acabava. Aquilo me cutucou. Eu falei, mas caramba, será que todo mundo deixa assunto pendente? E será que a gente não deixa todo dia? Não precisa nem morrer para perceber, né? Todo dia eu acho que a gente deixa. De repente, um tchau que a gente falou meio mal falado antes de sair de casa. Sei lá, um livro que eu li, não aproveitei direito, uma oportunidade que eu achei que... Ah, não, isso não é para mim. Ou porque a gente se acha muito, ou porque a gente se acha muito pouco. A gente tem que ter um equilíbrio aí, né? E também perdeu a oportunidade. Então, quantas coisas são colocadas para a gente trabalhar a nossa evolução, o nosso aprimoramento, e que a gente não aproveita. Então, muitas vezes até as dores que a gente sente, por mais que incomodem, gente. Eu acho que todo mundo que sente uma dor não é bacana de forma nenhuma, independente da intensidade, né? É algo que incomoda. Mas o que eu posso tirar de proveito disso? O que tem de bom nisso? Será que eu tenho que cuidar melhor do meu corpo? Será que é uma dor que está sendo gerada por algum assunto que eu realmente não quis encarar? Porque tem assuntos que a gente foge mesmo, né? Tem diálogos que não são legais e que a gente não quer olhar para aquilo e a gente sai de perto, procura outra coisa para fazer e aquilo vira uma doença psicossomática. E aí, como é que a gente lida com tudo isso? Quais são as oportunidades que a gente está deixando passar? Eu acho que assim, é mais para deixar uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo aí, de a gente se analisar mesmo, da gente deitar na cama e se dormir e pensar, deixa eu ver o que eu posso estar deixando passar, o que eu estou fazendo aqui que eu não estou aproveitando a minha encarnação. De cara eu já falo para vocês, não vai ser rápido a gente deixar de vir para cá. A gente ainda está no comecinho da evolução, tem uma bela escalada pela frente. Mas se a gente conseguir melhorar um pouquinho, gente, eu acho que a gente consegue acelerar, né? Dá para a gente acelerar um pouquinho. Outro dia, um tempo atrás, eu estava com problemas X ali de saúde e eu estava conversando com meu pai a respeito e ele falou assim para mim, mas do que dá isso? Problema de pele, gente, e básico, problema de pele é emocional em 95% dos casos. Eu falei, simples, cada raiva, cada ódio, cada estresse que a gente passa, esse negócio aparece. E ele olhou pra mim e falou, poxa, mas tem que sentir tudo isso? Eu falei, olha, dê graças a Deus. Porque se eu não sentisse absolutamente nada disso, eu não ia mais estar aqui, eu já ia estar na 5ª dimensão, provavelmente. Então, acho que tá um pouco cedo. Ele olhou pra minha cara assim, deu risada e saiu, né? Mas assim, e detalhe, gente... quem me conhece um pouco, né, pode até falar, né? O meu pai frequenta o centro espírita faz 20 e tantos anos, sabe muito mais do que eu a respeito disso, mas na hora que é com a gente o negócio, a coisa muda completamente. E eu achei muito engraçado para mim, mas poxa, mas tem que sentir tudo isso? Eu falei, olha, quem me dera. Então estou aqui ainda para sentir, né? Mas é isso, gente, eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Obrigada. Carol, tenho certeza que todos gostaram, até porque todos nós estamos no mesmo barco, estamos aqui para sentir
Uns dores nas costas, outros problemas de pele, alguns enxaquecas, outros nervo ciático, e assim a gente vai levando até que a gente aprenda a se equilibrar melhor e deixar de que as nossas emoções se reflitam no nosso corpo físico através do nosso equilíbrio. Mas, como você disse, estamos começando, um dia a gente aprende, né? Nossos agradecimentos, viu? Muito obrigada por vir aqui compartilhar seus estudos conosco. Eu gostaria de dar boas-vindas, né, em nome da casa. Nós temos algumas pessoas que vieram hoje pela primeira vez, então sejam bem-vindos, sintam-se em casa, sintam-se acolhidos e parte dessa família, né? Nós somos aqui todos irmãos, né, na casa de Jesus, então aproveitem tudo que a casa tem para oferecer. Agora a gente vai passar para a segunda parte do trabalho, que é a fluidoterapia. Aqueles que desejarem, o Rodrigo vai encaminhá-los, basta aguardarem sentados que ele vai encaminhar a todos, tá? Então vamos agradecer pela oportunidade que tivemos de estar aqui, ouvindo essa reflexão tão pertinente a respeito dos objetivos da nossa encarnação, das formas que nós precisamos buscar para amenizar as nossas angústias, os nossos desequilíbrios, as nossas doenças psicossomáticas que se refletem no nosso corpo físico, nos trazendo ainda mais desconforto, que nós possamos nos lembrar do real objetivo da gente estar aqui, que é crescer, que é aprimoramento moral, que é desenvolver a ética, que é desenvolver principalmente o amor ao próximo, como exemplificou Jesus Cristo. Que possamos então levar essa reflexão em nossos corações e principalmente colocá-la em prática nas nossas vidas. Que possamos agora, no momento em que a espiritualidade vai iniciar o trabalho, dar continuidade, na verdade, ao trabalho do atendimento através do passe, contribuir com a nossa vibração, com a nossa oração, para que todos aqueles que necessitam, encarnados e desencarnados, possam receber os seus benefícios. E ao final do trabalho, que possamos estar aqui reunidos para mais uma vez expressar a nossa gratidão aos nossos amigos espirituais que estão aqui conosco. Que assim seja.